vamos começando enquanto o pessoal vai chegando. Boa noite a todos, bem-vindos de volta. Estamos há mais de um ano sem nos ver, né? Que loucura tudo isso. Mas vamos que vamos. Se é o que a gente tem para hoje, então vamos tentar fazer o melhor possível com o que a gente tem, né? E que bom que vocês continuam firmes e fortes agora nesse final de curso, né? Quando as coisas ficam muito complicadas, a tentação de desistir é grande, mas que bom que vocês não desistiram e estão aí já na reta final. É uma alegria ver vocês. Bom, então a gente vai se encontrar no módulo 1 e no módulo 3, eu acho. E vamos falar de filosofia, né? A ideia é a gente trabalhar ética e trabalhar filosofia política. Acho que já tinha comentado, né? Quando a gente se encontrou no começo do ano passado. Eu nem sei se a gente chegou a comentar a matéria, mas eu acho que sim. E então nossos encontros síncronos vão ser sempre terça-feira às 7 horas. Eu não tinha conseguido mandar o link para vocês antes porque não foi passado nenhum e-mail para nós, para mim pelo menos, né? Não recebi nenhum e-mail da turma, nenhum contato de grupo. E por isso que ficou assim, meio confuso. Mas o link vai ser sempre esse, tá? É sempre o mesmo link da nossa aula, tá bom? Eu coloquei lá na plataforma também, lá no comecinho. Então, sempre tá lá o link para vocês entrarem, tá? Eu deixo a aula gravada, né? A aula sempre gravada, porque caso vocês não consigam acompanhar, né, na hora, vocês podem ver depois na plataforma, tá? Eu sempre coloco o vídeo lá na nossa sala, tá bom? Todo o material, que não vai ser muito, vai ser bem tranquilo, assim como no presencial, eu procuro fazer uma coisa sempre suave e boa pra gente. Aqui também eu faço o mesmo esquema, tá? Bem tranquilo, nada de muita atividade, porque o que interessa para mim, como sempre, né, é que vocês pensem a respeito dos assuntos que a gente conversa, que eu apresento. É muito mais importante para mim do que vocês ficarem conhecendo assim o pensamento de vários filósofos, decorando, né? A ideia é que a gente troque ideia. Esse é o meu principal objetivo, que a gente pense um pouquinho sobre os assuntos, né? Afinal, isso é fazer filosofia, né? É trocar ideia. Então a gente vai trocar algumas ideias sobre ética e política nesse terceiro ano, tá? Então, nos encontros síncronos, eu vou aprofundar um pouquinho os temas que está sempre lá na plataforma e aí a gente conversa, troca ideia, né? Vocês podem abrir o microfone e falar, fiquem à vontade, porque senão vai ficar só eu palestrando aqui, é meio chatão, né? Se a gente conseguir fazer aqui um pouquinho do que a gente faz na aula, aquela troca boa de ideias que a gente tem, né? Aquela liberdade para opinar, para conversar, para rir, né? rir um do outro. Fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone e falar, tá bom? Aula de filosofia boa é aula de filosofia que tem bagunça, né? Bagunça de todo mundo falando. Isso é uma aula boa de filosofia. Então a gente vai usar só a plataforma do IF, tá bom? Quando tiver algum vídeo, por exemplo, agora na primeira aula, eu só coloquei vídeos para vocês assistirem, né? Não sei se vocês já entraram na nossa sala na plataforma, mas eu só coloquei vídeos lá para vocês verem. Então, mas sempre se tiver vídeo no YouTube, eu sempre vou colocar o link na plataforma, tá bom? Então não vai ter nada fora, assim, por e-mail ou por WhatsApp ou outra
plataforma, outro site. Vou concentrar tudo sempre na plataforma do IF, tá? Na nossa sala. Acho que é melhor, fica mais concentrado ali. E as atividades, as avaliações, eu não vou fazer prova, tá? Vou passar 2 atividades no módulo, talvez um fórum, né? Alguma coisa assim. Acho que fórum. É melhor fórum porque vocês podem colocar as ideias de vocês, né? Deixar o ponto de vista de vocês a respeito do que a gente vai conversar, né? Então vai ser isso. Participou do fórum, tem ali a nota da avaliação, tá? Uma coisa bem simples, bem tranquilo. O que mais? Assim, os fóruns vão ficar abertos até o final do módulo, né? Então, assim, não vai ter prazo. O prazo para responder as atividades vai ser até o final do módulo, tá bom? Sei que vocês fazem outras matérias também, né? E aí toda matéria fica pedindo atividade, aquela coisa toda. Então, assim, para sobrecarregar menos, pelo menos da minha parte, fica aberto até o final do módulo, tá bom? E eu acho que a princípio é isso. Não sei, tem alguma pergunta que vocês querem fazer sobre como é que vai funcionar? Questão de presença, assim, eu vou dar presença a partir das atividades feitas, tá bom? Até estava falando com o Joás agora há pouco, porque às vezes não dá para assistir a aula, né? Não dá porque a internet está ruim, porque caiu a internet, ou porque tem alguma função em casa, né? É mais complicado estudar em casa do que estar no instituto, né? Em casa não tem um ambiente propício para estudar, porque tem a família, né? Eu tô aqui, deixei o Joaquim com a babá chamada telefone celular, né? Tá ali. Ela ganha 1 horinha de telefone. Mas enfim, mas ele começa, quero água, tô com fome, né? E, enfim, tá acabando já, fica comigo. Então eu sei, né? Estudar em casa é difícil. Sem contar as tentações, né? De estudar em casa, a geladeira, aquele filminho, um futebolzinho fora de hora, né? O sofá, a gente se jogar e ficar deitado. São muitas tentações em casa. Então, compreendendo todas essas dificuldades, eu não dou presença assim por vocês estarem aqui, né? Não dou falta. Então, se você não conseguir assistir a aula, não vai ganhar falta, tá? Fazendo as atividades, você ganha a nota da atividade e também a presença, tá bom? Acho que no contexto geral é isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, compartilhar a nossa sala no Moodle. O professor? Pergunte, Alex. Boa noite. Deixa eu te falar aqui. Eu fiquei sem internet aqui em casa, que eu estou usando meu 4G. Então, qualquer momento pode ser que eu saia daqui. É assim. Eu entendo completamente. Quando for assim, gente, caiu, ou entrou tarde, né? Não precisa avisar assim, né? Ou pedir desculpa, porque eu sei como é que é, né? Aqui também, às vezes a internet vai embora. Se chover, então, é uma desgrama, né? Choveu aqui na minha região, a internet fica muito ruim. Então, quando acontecer assim de cair, né? Tranquilos, tá? Não precisa pedir desculpa não, porque eu sei que não é... Sei não, né? Mas acredito que seja por questões técnicas, digamos assim, tá? Então podem ficar tranquilos com relação a isso, tá, Aleph? Então, você e todos os outros, né? É aquele antigo ainda, nem fibra ótica entendeu? É o antigo, então essa internet tá muito ruim. Eu vou Sim. até fazer a transferência dela. Sei como é que é. De... Sei como é que é.
O Joás mesmo agora caiu, tá caindo e voltando, né, Joás? Aula, né? Aí eu vou até trocar, porque esse sistema aqui é antigo. Uhum. E a tendência é Aí a qualquer nossa coisa você vida... me desculpa, Não, porque que tranquilo. a internet já tá no baixo, que é é pouca internet. Uhum. Não, tranquilo. Tá, se você quiser economizar, fica à Tá bom. vontade, tá? Hoje eu vou... Só vou fazer mais questões introdutórias e o Ouvi. vídeo vai ficar gravado. Se você puder assistir depois também, não Tá tem ok. problema, tá bom? Então tá ok. Eu vou mostrar para vocês aqui tá um pouquinho a nossa sala no Moodle. Para vocês verem como é que vai funcionar. Não, não é este. Vou compartilhar aqui com vocês nossa sala. Foi, né? Então, essa aqui é a nossa sala. Opa, peraí. Projeto 3. Então, essa aqui é a nossa sala, tá? Filosofia 3 pro EJA. Sempre que tiver nessa parte introdutória, né? Na entrada da disciplina, um quadro com um desenho, uma fotinho, é porque a aula já está disponibilizada para vocês, tá bom? Então esses quadradinhos aqui não tem nenhum desenho ainda, né? É porque não é a nossa aula da semana ainda e não está disponibilizado, tá? Então à medida que a aula fica disponibilizada, eu coloco assim um desenho para vocês verem que foi atualizado, tá bom? Aí vocês vão clicar, né? Como eu já falei, aqui é 2 vídeos, né? Falando sobre... Ô, professor, Diga. dá licença. A gente precisa matricular nas matérias ou já é matriculado automaticamente? Já é matriculado automaticamente. Você não tá na minha sala? Não, é que eu não conferi ainda não, entendeu? Me mandaram o link da aula, eu entrei na aula aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Já vejo aqui, Diogo. Mas a princípio todos vocês estão matriculados aqui. Tá aqui, ó, você, ó. Diogo Marreiros Colbel, né? Isso, show Então, de bola. você tá matriculado aqui na minha sala já. E aí, então, né, você vai, né, tem o desenho, é porque está disponível. Aí clicou e faz a aula. No caso aqui são 2 vídeos, né, para vocês assistirem, tá bom? E aí, vai indo. Acho que vocês trabalharam, né, ano passado com a plataforma, não trabalharam? Acho que sim, né? Acho que vocês já tiveram aula no passado ou não? É a primeira vez agora que vocês estão tendo? A gente teve sim online também. Ah, teve, né? Uhum. Aqui eu não trabalhei com Proeja no passado, não teve, né? Minha disciplina não teve para Proeja. Ah, então legal. Então vocês já sabem como vai funcionar a plataforma, né? Então é tranquilo. Eu vou trabalhar assim com essa avaliação, que é o fórum. Aqui, né, eu vou colocar assim uma perguntinha, né? Um probleminha, e aí vocês respondem no fórum, né? Aqui acrescentar um novo tópico, né? E aí vocês escrevem, exemplo, né? Aí coloca ali
enviar mensagem ao fórum, está entregue a atividade. Certo? Então, quando a atividade estiver disponível, você vai ali e responde. Tá? Tranquilo assim. Respondeu? Tá feito. Claro, não pode colocar receita de bolo, né? Essas coisas, porque eu vou ler a resposta, né? Então, é tranquilo, mas, mas eu tô de olho. Aí aqui até planejei... aqui é 2 fóruns, né? 2 fóruns pro módulo 1 e depois 2 fóruns no módulo 3. Tranquilo assim. Tá? Simples assim. Alguma questão com relação à dinâmica, a essa dinâmica? Vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá tranquilo assim? É como eu falei com o Joás antes, né? Assim como eu procuro fazer uma coisa tranquila nas nossas aulas presenciais, também aqui eu não pretendo mudar muito, né? Tem que ser uma coisa, acho que tem que ser uma coisa agradável pra gente. Ainda mais vocês agora que já estão nos finalmente, né? Eu acho que a gente pode curtir um pouco mais, né? E ser uma coisa assim muito sem pressão. Dá para ter umas reflexões legais sem precisar ficar preocupado assim com muitas atividades, coisa e tal. Tá? Bom, então é isso. O contexto geral é esse. Então esse ano a gente vai trabalhar ética, como eu disse, né? E aí a gente vai ver então algumas teorias éticas mais famosas, digamos assim, né? Importantes e famosas que os filósofos propuseram ao longo da história da filosofia e que influenciam bastante a gente até hoje, tanto que quando eu começar a apresentar as teorias, vocês vão perceber que alguma coisa vocês já sabem, né, delas. Só não sabiam que eram teorias filosóficas, né? Só não sabiam que eram teorias desenvolvidas por filósofos. Mas certamente muitas teorias, muitas ideias a respeito da ética que vocês têm já está bastante assim divulgado, né? Tamanha a importância desses pensadores, né? Para a história da filosofia. E aí quando a gente fala de ética, a gente está falando basicamente de como a gente deve se comportar, né? Quando eu falo assim que uma pessoa é antiética, que uma pessoa ela é imoral, eu estou querendo dizer que a maneira como ela se comporta e as ações dela não estão de acordo com o que o grupo social considera como sendo certo. Então a pessoa se comporta de maneira errada porque ela não vai de acordo com o que o grupo social ele entende como sendo um comportamento adequado, né? Então a gente usa algumas palavras, né, para falar sobre comportamentos inadequados, tá? Então a gente fala de antiético, imoral, feio, né? Por exemplo, para uma criança, a gente nunca começa dizendo para ela que isso é certo, isso é errado, né? Uma criança pequena, a gente sempre costuma falar, isso é feio, ai, 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 isso é feio, né? É o comportamento feio, que aí tem a ver com o caráter, né? Quando a gente fala que uma pessoa é mau caráter, nós estamos querendo dizer que o comportamento dela,
né? Não é um comportamento adequado, não é o que a gente considera certo. Quando a gente fala a ideia de pecado, a ideia de pecado é uma ideia, é a ideia de que fazer coisas erradas, né, que são consideradas erradas. Pecado é isso. Pecado é você se comportar de maneira errada, né? Então, quando a gente fala a pessoa é viciada, é viciosa ou viciada, né? É a pessoa que ela também tem um comportamento errôneo, né? É uma pessoa que não consegue agir livremente, mas ela está sempre presa a alguma coisa, a algum desejo, né? Então, todas essas palavras que a gente usa, né? Pecado, errado, imoral, feio, geralmente elas estão ali vinculadas, né, à ideia da maneira como a gente se comporta, tá? E na ética a gente reflete justamente de onde é que vêm essas nossas ideias a respeito do comportamento certo ou errado. Na filosofia, nenhum filósofo vai fazer assim uma listinha do que é certo e do que é errado. Na filosofia, a gente vai pensar a respeito do que a gente considera certo ou errado, né? Então, por exemplo, a gente tem uma regra moral, uma regra ética, né? Que é não pode mentir. Mentir é errado. Então, na filosofia, a gente vai pensar, mas por que mentir é errado? O que faz o ato de mentir algo errado? Por que não pode ser certo? Né? O que determina uma mentira como sendo uma atitude errada? Se a mentira produzir uma coisa boa, ela não seria certa? Será que a mentira ela é sempre errada? Não sei se vocês estão ouvindo o Joaquim brigar com o jogo, né? Mas ele está no quarto gritando com o jogo. O que é que mesmo se a mentira ela causar algo bom, ela não pode ser considerada certa? E se falar a verdade causar um mal, será que nessa situação falar a verdade não é algo errado, já que causou um mal? Então, na filosofia a gente faz essas reflexões, né? Mesmo porque a gente experimenta isso todos os dias, né? A gente discorda a respeito do certo e do errado, né? Talvez no grupo social que a gente frequenta, que a gente é mais íntimo, a gente até concorda um pouco a respeito das noções de certo e errado. Na família, na religião que pertence, né? Na igreja, né? Há uma certa concordância a respeito do que é certo e do que é errado. Mas quando a gente sai, assim, do círculo íntimo, por exemplo, no trabalho, no próprio instituto, né? A gente percebe que há pessoas que pensam diferente da gente, tem outras noções do certo e do errado. Na vizinhança, né? Tem um vizinho que tem uma outra noção do que é certo e do que é errado. Então, na filosofia, a gente procura pensar a respeito dessas diferenças e tentar compreender o porquê dessas diferenças e se nessas diferenças alguém está errado, né? No sentido assim de que não faz sentido o que a pessoa entende como certo e errado, tá? Então é isso. Então aqui nessa nossa disciplina eu não vou
ensinar para vocês o que é certo e o que é errado, mesmo porque quem sou eu, né? Para ensinar a vocês o que é certo e o que é errado. Eu me ocupo aqui do Joaquim e ainda assim eu, às vezes, fico meio preocupado, né? Se eu estou sendo um bom exemplo. Mas a ideia, então, não é assim, a gente sair sabendo o que é o certo e o que é errado. Mas a ideia é que a gente saia pensando melhor a respeito das ideias do que é certo e do que é errado. Tanto que vocês vão ver que a gente vai ver os filósofos discordam uns dos outros a respeito das ideias de certo e errado, né? Então, tem filósofo, por exemplo, que critica a ideia do prazer, que acha que uma vida vinculada ao prazer é uma vida errada. Já tem um outro filósofo que acha que não, que a vida feliz é uma vida dedicada ao prazer. Mas o que é esse prazer? Tem filósofo que acha que só é possível ser feliz se a gente agir eticamente, se a gente fazer o que é certo. Fazer o que é certo automaticamente gera felicidade. Já tem filósofo que não, que diz que a felicidade não tem a ver com o comportamento moral, porque tem muita gente que não se comporta de maneira ética, mas tem uma vida feliz, né? Tem um monte de gente aí que, na nossa concepção, leva uma vida toda torta, toda errada, e é feliz, né? E às vezes a gente se vê na situação de fazendo tudo certinho e, poxa vida, só me dou mal na vida, né? Só não consigo felicidade, né? Então tem isso. Então, os próprios filósofos, eles discordam justamente porque eles estão nessa tarefa de refletir, né? E buscar uma compreensão, né, a respeito. Então essa vai ser a ideia, assim, da nossa disciplina. Se vocês conseguirem, assim, ter uma percepção um pouco mais ampla e da diversidade e do porquê de alguma das pessoas pensarem diferentes, assim, já vai ser um grande ganho. Ainda mais porque a gente vive numa sociedade, né, tão raivosa ultimamente, né? Tá tudo tão radicalizado, as pessoas não param para ouvir umas às outras, elas querem falar e ponto final, né? E quando há uma discordância, existe uma briga enfim, muita raiva, né? Só muita raiva. Então eu acho que a gente tem assim a sorte de ter esse momento, né? De pensar, né? E de conhecer um pouco, né? Os diferentes pontos de vista. E como eu disse antes, né? Espero que vocês falem, né? Participem, assim como a gente tem um ambiente bem legal no momento presencial, né? Que a gente troca ideia, fala. Vocês também se sintam à vontade aqui para a gente ter essa troca, né? De apresentar os nossos pontos de vista e tirar dúvida a respeito de outros, concordar, discordar, né? Que eu acho que isso é fundamental para a gente, tá? Então, já estou caminhando para o encerramento, né? Já que hoje é só uma apresentação para a gente. Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando de comportamento, tá? De como a gente age. E o comportamento que é considerado certo e o comportamento que é considerado errado, tá? Então, ética é isso. A palavra ética significa isso. A palavra ética significa comportamento, significa hábito. Moral, né? A moral também. Moral significa hábito, comportamento. Quando a gente fala de regras morais, a gente está falando de regras de comportamento, tá? Então, sei lá, algumas atividades profissionais tem um chamado código de ética, né? Sei lá, o código de ética médico, código de ética da educação física, código de ética do psicólogo. Então, o que é o código de ética? São as regras
morais que os profissionais têm que seguir naquela atividade, tá? Então, sei lá, vou pegar aqui um exemplo, né? Do médico. Então, um médico, ele não pode ter uma conduta de assédio em relação aos pacientes. Assédio moral ou assédio sexual, né? Então, a gente sabe, mas por que tem uma regra? Por que tem que ter essa regra? Bom, porque a gente sabe que médico, ele mexe com a intimidade do nosso corpo, né? Então, às vezes a gente precisa se despir na frente de um médico, o médico precisa tocar o nosso corpo, né? Às vezes, na parte íntima, né? Nós temos aí, no caso dos homens, o assustador exame de próstata, né? No caso das mulheres, o ginecologista, né? Eles tocam em partes íntimas nossas. Então, ali é preciso que o médico ele compreenda que ele está numa situação delicada, né? E que ele precisa se comportar de maneira que o paciente não se sinta assediado, não se sinta violentado, né? Pelaquela prática do médico, tá? Então, até teve, né? Nos últimos anos tem tido bastante casos, né? De denúncias de médicos que faziam assédio, né? Assédio sexual com pacientes. Tem aquele mais famoso Abdel Maishi, alguma coisa assim, né? Ele chegou até a ser preso. Várias mulheres começaram a denunciar ele. Então, sei lá, na servidor público, né? No meu caso, também tem um código de ética do servidor público, uma lei, né? Então tem lá, uma das regras é assim, que o servidor público não pode aceitar presentes daquela de empresas, né? Ou de parceiros em que está havendo alguma ação conjunta, digamos assim, né? Então, não pode. O servidor público não pode aceitar presentes, né? Contribuições, não pode, tá? Tanto que assim que a Lava Jato começou, quer dizer, a Lava Jato existia, né? Mas como é que a Operação Lava Jato chegou na Petrobras? Porque durante a investigação eles descobriram que um diretor da Petrobras tinha recebido uma caminhonete importada de presente. Olha como é que são as coisas, né? E aí, puxando o fio da meada, né? Vindo aí, mas por que deu? Por que ele aceitou uma caminhonete de presente? Né? Quem é que deu? E por que é que deu? E aí, a Operação Lava Jato, boom, né? Explodiu. Então é isso, não pode, o servidor público não pode receber presentes de pessoas com quem, ou de empresas, né, com quem há um vínculo, uma relação. Tá? Então, isso é uma regra moral. Bom, então, é isso. Tem as regras morais, então, né, dos profissionais, que regulam o comportamento. Nas religiões, tem as regras morais, né? Então, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo do cristianismo, tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são regras morais. Não matar, não cometer falso testemunho, não roubar, honrar pai e mãe, não adulterar, não desejar a mulher do próximo, né? Então os 10 mandamentos são regras morais, né? E toda religião tem as suas regras morais. Né? E também
na nossa sociedade, né? Então, na minha família tem regras morais. Então, por exemplo, eu não posso mentir para minha mãe, não posso falar palavrão para minha mãe, eu tenho que chamar os mais velhos de senhor e senhora, não posso chamar de você, né? Então são as regras de comportamento, né, que tem na minha família, né? E cada família tem a sua, né, o seu conjunto de regras morais, né? Por exemplo, o Flamengo jogando, né, tem famílias que quando o Flamengo joga tem que ser um silêncio absoluto, né? Não pode tocar telefone, não pode passar na frente da televisão, né? Porque, enfim, se atrapalhar o jogo do Flamengo, né, dá ruim, né? Então, são regras morais. Certo? Então, essa vai ser a toada da nossa disciplina, né? Que é conhecer um pouquinho dessa dinâmica de regras morais. Tá bem? Mas é isso, a gente vai seguindo assim, nesse clima, e espero que seja bem divertido, né? Vamos tentar fazer algo bom diante dessa situação tão ruim que a gente vive, certo? Qualquer coisa me escrevam, pode mandar e-mail, né? Pode pedir pro Elias entrar em contato comigo e a gente vai se falando. Então até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo link. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.